Amém, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós, sobre a igreja reunida aqui no templo, a igreja reunida em casa, que quando estamos na presença de Deus, em culto, em adoração, é sempre motivo de exaltar o Senhor. E apesar do frio, estamos aqui, estamos na casa de Deus, apesar de tantas adversidades, estamos buscando a firmeza no Senhor. Apesar de tantas coisas, nós até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero refletir com os amados irmãos sobre esse tema nesta manhã. Apesar de, somos igreja de Deus. Vamos dizer juntos? Apesar de, somos igreja de Deus. Só os irmãos. Em meio às adversidades, a igreja, em hipótese alguma, ela pode deixar de ser igreja. Em pandemia, em momentos difíceis, em tribulações, em perseguições, em todas as adversidades, a igreja do Senhor, ela precisa ser reconhecida, ela precisa demonstrar a sua missão, a razão da sua existência. Ela precisa reconhecer o valor da qual ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, Filho do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e eu estarei lendo os 3 primeiros versículos, os irmãos estejam acompanhando, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, para nós estarmos compartilhando esse texto da Bíblia, a Palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, diz assim a Bíblia, Palavra de Deus: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós cantamos hinos de adoração ao Senhor, temos falado com o Senhor através da oração, mas nesse momento, Senhor, é um momento tão sublime, aonde, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, à igreja do Senhor. Apesar de tantos momentos que temos vivido, em que o mundo tem vivido, a sociedade tem vivido, nós somos a igreja do Senhor. E nós, ó Deus, te pedimos de maneira muito especial, coloque isso no nosso coração, Senhor. Coloque isso na nossa mente, o privilégio, a alegria, a honra de sermos a igreja do Senhor neste tempo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Apesar de, a despeito de, não obstante, independente de, não podemos abrir mão de que somos a igreja do Deus vivo. Não podemos deixar passar em branco ou despercebido a nossa grande responsabilidade e o privilégio de ser igreja em todo o tempo, em ser igreja em toda a localidade, em ser igreja acima de todas as coisas, exaltando e glorificando o nome do Senhor da igreja. O apóstolo Paulo, ele plantou a igreja de Corinto no final de sua 2ª viagem missionária. Ele escreve essa carta aproximadamente 55 depois de Cristo. Segundo alguns historiadores, existia uma outra carta além dessa, mas não sabemos. Mas o propósito era identificar problemas na igreja de Corinto. Não só encontrar problemas, identificar problemas, mas como oferecer soluções e ensinar os cristãos como viver para Cristo em uma sociedade corrupta.
em demonstrarem como viver, como revelar a igreja de Deus nos momentos das adversidades. E Corinto era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, como também Roma, Éfeso e Alexandria. Era uma cidade grega de grande importância. Ela ficava bem próxima de Atenas, a grande capital da Grécia, banhada por dois mares, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Ela recebia gente de várias partes do mundo. Era riquíssima em virtude do seu intercâmbio comercial com outras cidades. Eram importantes no mundo, o seu grande destaque era o comércio. Tinha uma tradição esportiva, filosófica, de pensadores que expõem suas ideias. E Paulo, usando a sua estratégia de evangelizar, de levar a mensagem do Senhor, ele não olhando as adversidades, diz: apesar de, este povo precisa de Jesus. Apesar das circunstâncias, da cidade, da localidade, do momento, este lugar precisa de um povo santo, precisa de um povo chamado por Deus, precisa de um povo santificado pelo Senhor, precisa de um povo que possa fazer diferença, precisa de um povo que possa marchar, um povo que possa vencer, um povo que possa demonstrar a grandeza do Deus vivo. Embora Corinto fosse uma cidade intelectual, aí ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente, prostituição, ela confundia religião com prática sexual, com a deusa Afrodite, que era adoradora e tinha o seu templo sede no Acrópole, talvez uma montanha com mais de 500 metros de altura, a parte mais alta da cidade, era o destaque daquele templo. O homossexualismo, a carnalidade, práticas sexuais desregradas e a razão espiritual totalmente difamada, totalmente fria, totalmente desregrada, totalmente longe dos propósitos do Senhor. Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos, e nesse período a igreja não poderia deixar de ser igreja. A igreja não poderia ser influenciada pelo momento, pelo mundo, pelas circunstâncias que aquela igreja vivia, através da cultura. A igreja não pode perder a sua identidade de igreja de Deus. Ela não pode perder a sua essência, a santidade de Deus, a revelação de Deus, o povo santo, o povo unido pelo nome de Jesus. Por isso eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema. Apesar de, somos a igreja de Deus. E há 4 lições importantes que nós podemos aprender aqui nesse texto. A primeira delas, apesar de, somos a igreja de Deus santificada. No versículo 2 diz exatamente isso: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que Ele santificou por meio de Jesus Cristo. A igreja de Deus, ela não é minha, ela não é sua, ela não é nossa. Não se trata, portanto, da igreja de Corinto, mas da igreja em Corinto. Deus nunca passou uma procuração para nós, transferindo-nos para o direito da posse da sua igreja. Então a primeira identidade, apesar de tantas adversidades que estamos vivendo, apesar de tanto esfriamento que nós estamos vivendo, apesar de tanta incredulidade, apesar de tantas coisas que têm acontecido, nós não podemos perder a essência de que nós somos a igreja de Deus santificada em Cristo Jesus. A igreja comprometida, lavada e remida pelo sangue de Jesus. As adversidades vêm. Paulo, quando estava observando aquela cidade de Corinto, ele estava observando, não olhando as circunstâncias, não olhando o que poderia causar, mas ele estava olhando o potencial que uma igreja poderia fazer, a diferença que a igreja poderia fazer naquela localidade. Paulo então ele organiza essa igreja, Paulo então ele incentiva essa igreja, Paulo então ele ensina essa igreja a palavra, Paulo então ele demonstra claramente a grande responsabilidade, o privilégio da igreja ser reconhecida como uma igreja de Deus, uma igreja santificada na palavra, uma igreja comprometida com o Evangelho, uma igreja que pudesse fazer diferença. A igreja ela só tem um dono, ela é Jesus. Santificada, ser santo, é estar em Cristo progressivamente. Apesar de tantas coisas, nós não podemos perder esta identidade.
a igreja é de Deus, eu sou de Deus, eu sou santificado em Cristo Jesus, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, e a santidade de Deus precisa ser visto na nossa vida. Nós precisamos, em meio a tantas adversidades, apesar de, não podemos deixar de honrar o nome do Senhor, apesar de, não podemos deixar de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz por ela, apesar de, nós não podemos, em hipótese alguma, abandonar aquilo que o Senhor deu como a sua igreja, uma igreja santificada, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja comprometida com o Evangelho, uma igreja que demonstre amor, uma igreja que faça diferença. Infelizmente, apesar de muitos têm perdido essa identidade, muitos têm deixado o privilégio de estar na casa de Deus, muitos têm deixado o privilégio de buscar, de viver uma vida em santidade, que estão envolvidos ou são corrompidos pela ganância desse mundo, pelo pecado que tanto nos assombra, de tantas coisas que vêm surgindo. Mas apesar de, nesta manhã é um desafio para a minha vida, desafio a você, crente em Jesus, jamais esqueça que você foi chamado por Deus, que você é a igreja de Deus, e que foi chamado para fazer a diferença, que foi chamado para ser santo, para mostrar a santidade de Deus, através das palavras, através das atitudes, através do comportamento, do envolvimento, mostrar a diferença. Olhamos muitas vezes mais dos apesares do que para a nossa identidade como igreja de Deus. Olhamos mais para as coisas adversas e deixamos de observar e deixamos de desfrutar a nossa linda identidade, igreja de Deus, igreja santificada em Cristo Jesus, igreja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Temos lutas, temos adversidades. Paulo estava vivendo um momento difícil, através de uma pessoa comentando o que estava acontecendo naquela igreja. Paulo, a influência do mundo, todas essas coisas que nós mencionamos da igreja de Corinto naquela época, naquela localidade, as coisas estavam influenciando dentro da igreja. Paulo então ele escreve essas cartas para revelar à igreja a sua importância, do seu valor, e não deixar ser levado por vento de doutrinas, e não deixar de ser levado pela frieza, não deixar de ser levado pelas constantes tribulações e perseguições. Mas a segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto, apesar de somos igreja de Deus firmada na mensagem do Evangelho, na mensagem de Cristo Jesus. Olha no verso 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 6, diz a Bíblia: a mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês. Paulo estava motivando a igreja, apesar de ser uma cultura totalmente oposta daquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Vocês precisam permanecer firmes na mensagem do Evangelho. Vocês precisam ser destaque na mensagem de Cristo Jesus. Há muitos hinos que nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu lá vou proclamar. É esta mensagem da cruz que faz vidas serem transformadas. É através da mensagem da cruz que somos edificados na palavra. Então, apesar de tantas criações, apesar de tantas modas de igrejas, apesar de tantos eventos e palestras, seminários, livros de crescimento da igreja, somos igreja de Deus firmada somente no Evangelho de Cristo. O Evangelho que restaura, o Evangelho que cura, o Evangelho que dá direção, o Evangelho que dá solução, o Evangelho que transforma o coração do homem. Porque o Evangelho é o poder de Deus. No verso 18 de 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós, para a igreja de Deus, para a igreja chamada por Deus, ela está sendo salvo, ela é o poder de Deus para transformar vidas. Apesar de a igreja de Deus, ela é firmada no Evangelho. O Evangelho nos traz firmeza.
A igreja não é apenas separada para Deus e para Deus, mas a igreja ela é rica na palavra, ela é rica no conhecimento, na capacitação dos dons, tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Tudo isso deveria motivar a igreja a uma vida de santidade. Neste tempo, não podemos abrir mão da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Olha o que Paulo estava dizendo sobre a mensagem das boas novas, exortando a igreja aos Gálatas, dizendo: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que sejam amaldiçoados. Apesar de a igreja de Deus, ela é firmada no Evangelho de Cristo. Um Evangelho de amor, um Evangelho que transforma, um Evangelho que sustenta, um Evangelho que fortalece, um Evangelho que precisa ser diferente, destaque no meu dia a dia, o Evangelho que precisa ser destaque nas minhas atitudes, o Evangelho que precisa ser destaque em meio às adversidades, não se igualar. Moody diz que nós precisamos ganhar o mundo não pela igualdade, mas pela diferença. É por isso que o Evangelho ela faz a diferença, a única, total diferença, o Evangelho de Jesus na cruz. É através do Evangelho de Jesus, das boas novas de Jesus, é através da morte de Jesus na cruz, é através da sua ressurreição que estamos aqui, não há outra forma. Não há outra forma de entrarmos na eternidade, desfrutarmos a santidade de Deus, de morarmos com o Senhor, a não ser por Jesus, a não ser o Evangelho de Jesus. Não é a religião, não é a tradição, não é denominacional, não é pessoal, mas é de Deus, é a ação de Deus. Por isso, apesar de somos igreja de Deus, firmada na mensagem de Cristo, não podemos, meus amados, ser mais fracos na palavra, porque ela é quem nos sustenta. Não podemos mais deixar de abrir mão de ler a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia, a palavra de Deus? Tem estudado todos os dias? Tem orado, tem se quebrantado através da palavra do Senhor? A palavra que nos sustenta, ela nos fortalece, ela nos encoraja, ela nos exorta, ela nos ensina. Jesus dizendo, João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Quer conhecer mais sobre Jesus? Está na palavra. Quer ser parecido mais com Jesus? Busque na palavra. Quer ser a igreja de Deus santificada? Está na palavra. Quer ser a igreja de Deus fortificada? Busque a palavra. Seja fiel à palavra. Tenha discernimento. Peça sabedoria. Deixe que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração, ao nosso coração, a sua vontade. E Paulo dizendo no capítulo 1, versículo 17, 1 Coríntios, diz: para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Quero dizer aos irmãos, a mensagem da cruz nunca perde o seu poder. Nunca perdeu o poder a mensagem da cruz. Mas nós perdemos a oportunidade que esta mensagem transforme a nossa vida. Porque priorizamos muitas vezes o apesar de, olhamos para mais as adversidades do que para aquilo do valor que Deus deu à sua igreja. A perseverança dos santos, a segurança e a certeza da salvação não estão firmadas em nossas mãos. Quem persevera é o próprio Deus. Pois aquele que começou boa obra, em Filipenses 1,6, em nós há de completar até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Mas há uma terceira lição muito importante aqui.
apesar de somos igreja de Deus unidos pelo nome de Jesus. Nós cantamos aqui um grande amigo, né? O seu nome é Jesus. A igreja é edificada na sua palavra, a igreja ela é salva só por Jesus, o nome que está sobre todo o nome. O nome que um dia todos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Olha no versículo 10 e o versículo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, diz o seguinte, versículo 10. Irmãos, suplico que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Agora no versículo 12, refiro-me ao trato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo a Pedro, ou ainda eu sigo a Cristo. Havia dentro daquela igreja divisões, pessoas partidárias, priorizando outras coisas a não ser o culto ao verdadeiro Deus. Estava se igualando no partidarismo do local, daquela cidade, de tantas adversidades, de tantas religiões, de tantos meios, de tantos conhecimentos. Isso estava infiltrando dentro da igreja de Corinto. Mas uma igreja, apesar de momento que nós estamos vivendo, somos a igreja de Deus unida tão somente pelo nome de Jesus. Estamos aqui para glorificar a Jesus. Estamos aqui porque fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Temos a garantia, temos andado em esperança pela promessa de que Jesus voltará e levará a sua igreja para a eternidade. Fomos salvos por Jesus, unidos por Jesus. A igreja lidou desde o início com tensões provocadas pelas divisões. E nós estamos vivendo momentos em uma época difícil nesse sentido, com tantas igrejas se dividem, as pessoas não têm mais compromisso com a verdade, nem com a aliança do seu amor por Jesus, olham para as circunstâncias, olham para o que está acontecendo, olham para a moda, olham pelo que atrai, olham para aquilo que motiva, mas não conseguem enxergar a essência da sua vida cristã, que é Jesus. Vão em busca de prazeres, vão em busca de motivações, vão em busca de eventos, mas não reconhecem o que une a igreja de Jesus é somente o nome de Jesus. É a unidade da igreja, o Senhor a igreja, o seu povo reunido em adoração. Muitos afirmam um compromisso hoje e amanhã já estão desfazendo esse pacto. E é muito triste quando o partidarismo invade a igreja de Deus, quando há escolhas de pregadores, cantores, quando são atraídos por eventos e não por Jesus, quando são motivados a participar de tudo, menos de um momento de quebrantamento, de confissão de seus pecados, arrependimento e buscar a face do Senhor e reconhecer que o que nos une é o Senhor Jesus. O que nos fortalece é o nome de Jesus. O que faz uma igreja vitoriosa, a igreja ser igreja, apesar de, é o nome de Jesus. É quando nos prostramos diante dEle, é quando nós adoramos a Ele, quando nós reverenciamos a Ele, quando nós priorizamos Ele, através do culto, através da nossa vida, através do dia a dia, através das nossas atitudes. Deus, Jesus, precisa ser exaltado em todo o tempo. Possamos, meus amados, reconhecer e fazer por amor a Jesus e ao próximo, em não haver divisões, mas união, porque fomos unidos pelo nome de Jesus, fomos salvos pelo nome de Jesus, vamos para o céu por Jesus, somos salvos por Jesus. A igreja, o nome que precisa estar sendo destaque nos púlpitos é Jesus. A mensagem que precisa ser destaque nos púlpitos, nas nossas pregações, é o sacrifício de Jesus. Não os nossos méritos, não as nossas obras, mas aquilo que Jesus fez na cruz. Aqui nos motiva a estar aqui. Aqui nos motiva a reconhecer que somos chamados por Deus.
santificados por Deus, unidos pelo nome de Jesus e glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Mas quarto e último ponto nós podemos aprender aqui nesse texto. Apesar de somos igreja de Deus por iniciativa do próprio Deus. Aqui dá uma tranquilidade, dá uma paz tranquila, que não foi invenção humana, né? Aqui traz para a gente uma tranquilidade, né? Apesar de somos uma igreja de Deus por iniciativa do próprio Deus. Vamos ao texto? Olha aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31, diz assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Louvado seja Deus, que coisa linda. Irmãos, vamos aplaudir o Senhor, Ele merece, essa coisa linda, a igreja de Deus, louvado seja Deus. Esse versículo foi um destaque tão grande para mim, deu uma tranquilidade tão grande, porque nós somos dependentes desse Deus, a iniciativa de Deus da igreja, não é invenção humana. Paulo deixa bem claro, olha, não permita que essas coisas entrem dentro da igreja, porque o mundo não criou a igreja, olha, foi por iniciativa de Deus. Foi iniciativa de Deus, versículo 30, guarde esse versículo, memorize esse versículo. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou, nos libertou do pecado. Que coisa maravilhosa! Chamados para a glória de Deus. O grande problema dos crentes de Corinto é que eles tinham a tendência de ser orgulhosos. Eles estavam cheios de vaidade. E Paulo corrige o problema da vaidade humana, mudando o foco dessa vaidade para a glorificação do nome de Deus. Vamos voltar um pouco, olha nos versículos 28 e 29. Olha o que Paulo estava dizendo para aquela igreja, a qual somos exortados neste tempo. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Jesus. Deus nos escolheu. Somos pecadores, insignificantes, manchados pelo pecado, mas neste tempo, Deus, no versículo que nós lemos, a igreja de Deus em Corinto, aquele que Ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser um povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Louvado seja Deus. Apesar de a igreja de Deus, ela precisa reconhecer que a sua iniciativa começou do próprio Deus. Por isso nós precisamos reconhecer, apesar de vivermos num tempo tão difícil, tão cruel, somos igreja de Deus, santificada, chamada por Deus, povo santo, unida pelo nome de Jesus. Somos desafiados a nos fortalecer na palavra, a nos unir pelo sacrifício de Jesus e nunca esquecer que a iniciativa da igreja foi de Deus. Jesus mesmo disse: vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Apesar de, fomos chamados por Deus. Que privilégio. Apesar de, além de chamados por Deus, somos santificados. A santidade de Deus precisa ser vista em nós, nas nossas atitudes. É difícil, sim, mas há um desafio, há um propósito, há uma direção. É seguir a Cristo. Não permitir que
As coisas desse mundo, as atrações desse mundo invadem a igreja. Pelo contrário, os valores da igreja de Deus precisam influenciar lá fora. Os valores que Cristo deu à sua igreja, que precisam influenciar lá fora. Em qualquer lugar, em todo o tempo, em qualquer circunstância, precisamos reconhecer que somos igreja de Deus. Precisamos reconhecer o valor da sua igreja. O que precisamos fazer? Quem somos neste tempo? O que preciso que Jesus muda na minha vida, no ministério? Vamos ser igreja de Deus neste tempo? Vamos revelar a grandeza de Deus através da igreja, da sua igreja. As circunstâncias estão difíceis, sim, mas vamos avançar, vamos vencer pelo nome de Jesus, porque aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Por isso, apesar de, somos igreja de Deus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Esse texto é lindo, esse texto é maravilhoso, ele é rico. Há inúmeras lições preciosas nesse texto. Paulo vai revelando à igreja o potencial daquela igreja. Paulo vai revelando os dons que Deus estava revelando àquela igreja. Paulo estava motivando a igreja a permanecer, a ser igreja em meio às adversidades. Por isso, apesar de, que você não foque no apesar de, mas que você foque, apesar de, sou igreja de Deus, sou santificado em Cristo Jesus, estou firmado no Evangelho de Cristo, estou unido pelo nome de Jesus, apesar de, somos igreja de Deus por iniciativa de Deus. Coisa linda. Nesta manhã, quero desafiar a você, no nome de Jesus, a ser igreja, a não olhar pelo apesar de, mas olhar, eu sou igreja de Deus. Como diz Paulo no versículo 2, a igreja de Deus em Corinto, com a permissão dos irmãos, podemos até dizer a igreja de Deus em Petrópolis, no estado do Rio, a igreja de Deus no mundo, aqueles que Ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Deus, somos tua igreja. Apesar de momentos que estamos vivendo, queremos que essa identidade, ó Deus, seja clara na nossa vida, no nosso dia a dia, a ser igreja do Senhor. Ó Pai, que esse estandarte, que esta bandeira de Cristo continue sendo demonstrada em cada vida, de cada filho do Senhor, de cada um chamado pelo Senhor, no mundo inteiro. Não venhamos abrir mão do nosso chamado, não venhamos abrir mão da nossa santidade, neste processo, crescer cada vez mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado a Deus, porque nós somos firmados no Evangelho de Jesus, o único Evangelho que transforma, que sustenta, que tem o poder, que muda a história, que muda uma nação, quando a igreja destaque na localidade e no tempo. Que venhamos a Deus revelar que a igreja foi iniciativa do Senhor,
não foi invenção humana, veio do Senhor. Obrigado, Deus, por fazer parte desta igreja do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar este hino 456 do nosso cantor cristão. Vamos cantar bem forte. Sei que a máscara abafa um pouco, mas vamos exaltar o Senhor. 456 do cantor cristão.